Olá, queridos, graça e paz de Jesus Cristo. Sou o pastor Claudinei, da Segunda Igreja Presbiteriana Conservadora de Curitiba, e eu estou criando esse canal aqui de abertura. Senti um desejo de criar um canal para poder fazer alguns comentários de coisas que a gente vê na internet e de coisas relacionadas à Igreja de Cristo, e estou criando esse canal. Sejam bem-vindos. Se você quiser se inscrever, deixar o seu like, dislike, fique à vontade aí, tá bom? O canal não tem um propósito de crescer, de ser grande, mas de eu expressar minhas ideias, e se você concorda ou discorda, seja bem-vindo e deixe seu comentário aí. Eu peço desculpa pela forma como estou usando a câmera, estou usando aqui segurando na própria mão, estou sem estrutura agora aqui, o melhor lugar de luz é na minha sala aqui, e eu estou segurando o celular, tá bom? Tenha um pouco de paciência quanto a isso. Nesse vídeo de abertura aqui, eu gostaria de fazer uns comentários sobre a pregação do pastor Silas Malafaia, um pastor da Assembleia de Deus, né, pastor pentecostal, muito conhecido no Brasil pelas suas posições, pelo seu estilo também, né? E há alguns dias atrás, né, surgiu aí na internet um debate aí, né? Ele fez uma pregação. Primeiro ele colocou no canal dele um convite aos irmãos pentecostais, né, para ouvirem a pregação dele, que ele faria dentro de uns dias, que ele iria arrebentar com o calvinismo, né, e falar biblicamente, mostrar mais de 60 versículos criticando a doutrina da predestinação, especificamente, né? Não o calvinismo, mas a doutrina da predestinação. E aí, claro, nós temos as igrejas presbiterianas no Brasil que são calvinistas, que creem na doutrina da predestinação, como ensinado nas Escrituras, e essa pregação dele trouxe um certo incômodo, e o pastor Ageu Magalhães, um pastor presbiteriano, fez uma refutação do vídeo do pastor Silas Malafaia. Cada texto que ele citou foi refutado pelo pastor Ageu Magalhães. Se você não viu, procura na internet aí a pregação do pastor Silas e a refutação do pastor Ageu Magalhães. O que eu queria fazer aqui nesse vídeo é tecer alguns comentários, não é entrar propriamente no debate, porque o pastor já fez isso, né, a refutação dos pontos da pregação do reverendo Silas Malafaia, mas eu queria tecer alguns comentários pessoais, né, não representa a opinião da minha igreja, que eu pastoreio, e nem da minha denominação, né? Eu sou da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Se você quiser conhecer, acesse aí www.ipcb.org.br. Mas aqui são opiniões pessoais, né? Opiniões minhas. E eu senti desejo de fazer esse vídeo porque eu fiquei incomodado e queria me expressar e compartilhar com vocês. E se vocês concordam, discordam, fique à vontade para comentários aí. Comentarem. Eu só peço que haja respeito, né? Haja respeito e amor fraterno na forma de concordar ou discordar, mas dentro do critério do amor fraterno. Se houver algum comentário desrespeitoso, eu vou apagar. Bem, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer em relação à pregação de Silas Malafaia é que muito desrespeitosa, é muito agressiva, muito arrogante a postura do pastor. Um pastor dessa envergadura, reconhecido nacionalmente. Eu já vi várias pregações do pastor, não é o estilo de pregação que eu gosto, né? Mas eu já vi várias falas dele sobre a questão de aborto, por exemplo, que eu tenho a mesma visão em relação à homossexualidade e outros temas, né, assim, de debate nacional. Eu tinha um certo respeito, porque lá achei ele um homem inteligente, enfim. Mas para mim agora acabou. Eu tô até tenho que pedir a Deus que tire isso do meu coração uma certa mágoa. Não é mágoa é demais também. Mas é uma birra, né? Tentei ver um vídeo dele hoje de manhã, nem consegui. Falei, é muita birra. Porque ele é muito agressivo. Ele fala, né? É o meu estilo, é o meu jeito. Mas o jeito que ele fala é muito arrogante. Quanto ao estilo enérgico, eu também sou assim, quando eu prego eu sou bem enérgico. Mas é muita arrogância, né? Achar que uma pregação de 1 hora vai acabar com a doutrina da predestinação, que é defendido faz 500 anos pelos reformadores e por outros irmãos ao longo da história, em 2000 anos, né? Ele vai acabar com a doutrina. E os irmãos, as igrejas dele, amém, oh glória. Vai acabar com a doutrina da predestinação, Silas, em 1 hora de fala. É muita petulância, né? Um debate gigantesco entre irmãos calvinistas reformados e irmãos arminianos ao longo da história. Grandes teólogos discutiram e discutem essa doutrina, né? Concordando ou não, né? Você que está aí talvez meio perdido, pesquise sobre o arminianismo clássico, pesquise sobre os remonstrantes, né, o debate, o remonstrantes, Tulip, procure na internet aí, né, os cânones de Dort, e veja o debate gigantesco que há entre os calvinistas e arminianos. O Silas, com 1 hora de fala, vai acabar com a doutrina da predestinação, vai acabar com os calvinistas. Mas tu é muito arrogante, seu Silas. Me perdoa, irmão, mas você é muito arrogante.
O senhor tem livros, tem bibliotecas, tem as fontes de informação. O senhor vai resolver esse problema agora? Não, não vai, né? Não vai. Me desculpe. Eu não tenho tanta experiência quanto o senhor. O senhor fala aí que dos meninos bebês, né, que estão começando o evangelho, né, que não sabem nada. Eu tenho 40 anos de idade e tenho 25 de fé e fiz 5 de seminário e 15 de ministério, né? Estou no 16º ano de ministério aqui em Curitiba. E claro, comparado com o ministério do Senhor, com quantas vidas já foram transformadas pelo ministério do Senhor, eu não sou ninguém. Mas o Senhor dizer que vai acabar com a doutrina da predestinação é muita petulância, pastor. Pelo amor de Deus, meu irmão, não faça isso. O Senhor não vai acabar. Essa é a primeira observação. A segunda é, eu acho que o senhor falando desse jeito assim, acho que o pastor Silas falando assim, ele vai gerar muita curiosidade de alguns irmãos da igreja dele para poder descobrir o que é esse negócio de doutrina calvinista. E outra coisa que vai gerar também, que eu acho que ele está fazendo essa pregação e essa fala, é porque ele está incomodado já. Eu vi vários comentários na internet, no YouTube, nas pregações dele mesmo falando isso. Ele está incomodado porque as pessoas finalmente estão deixando de só sentir, só se arrepiar, só buscarem emoções, né? E elas estão começando a voltar para as escrituras, ouvindo bons pregadores como Timothy Keller, tem tanta gente que eu estou me embolando com os nomes aqui, né? Como Paul Washer, como Spurgeon, que agora está sendo redescoberto, Dr. Martin Lloyd-Jones, Michael Horton. Aqui no Brasil, né? O pastor Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e entre outros, né, tantos pastores bons que têm exposto a palavra de forma fiel. E eu convido vocês que são pentecostais, estão aí já com raiva de mim, né, por estar falando do líder de vocês, meus irmãos, podem discordar, mas ouça a exposição do reverendo Augusto Nicodemos sobre Malaquias ou sobre Romanos. Ouça primeiro, depois se discorde e jogue fora, mas ouça, veja uma exposição bíblica. Então o reverendo está falando essas coisas contra a doutrina da predestinação exatamente porque muita gente do contexto pentecostal e neopentecostal tem procurado as igrejas calvinistas, né? E tem compreendido essas doutrinas. Eu aqui na minha igreja tem uns 70 membros, uma igreja pequenininha, mas tem vários irmãos que vieram de outras igrejas, e eu não estou aqui dizendo que a minha igreja é melhor do que outra igreja, de jeito nenhum, gente. Só estou dizendo que tem vários irmãos na minha igreja e em outras igrejas presbiterianas que vêm buscando alimento sólido, que vem buscando a escritura, a exposição, e não essas pataquadas do pastor Silas, né, de ficar gritando, e enfim, essas besteiras aí, mas que vem procurando alimento. Aqui no meu condomínio, eu moro num condomínio aqui em Curitiba, semana passada eu conheci um senhor que me procurou dizendo que veio da Assembleia de Deus e que agora está na Igreja Batista Reformada, Calvinista. Por quê? Porque ele falou assim, cansou de ouvir panela vazia, fazendo barulho, sem ensinamento. Aí conheceu a Batista, foi para lá e começou a aprender das escrituras e lá ficou. E está lá com a sua família. E esse trajeto está sendo feito por muita gente. Então o pastor Silas Malafaia, quando faz a pregação contra a predestinação, na verdade ele está incomodado, né, com os 10%, né, nem é 10% de presbiterianos, né, mas com essa minoria que ele despreza, ele está incomodado, porque esses homens que fazem parte da pequena minoria de pastores que estão aí na mídia, eles falam com sabedoria e com conhecimento das escrituras. Não só se emocionam e choram e levam as pessoas a darem seus dinheiros e dízimos e ofertas para as igrejas, mas fazem exposições bíblicas sérias. E eu convido vocês a olharem para isso. Um outro ponto que eu quero destacar, né, além da arrogância do pastor Silas, do medinho de perder os seus membros, né, para as igrejas presbiterianas, para as igrejas calvinistas, um outro ponto que eu quero destacar, veja a diferença entre a exposição do pastor Silas e a exposição do pastor Ageu Magalhães. Se você não viu ainda esses vídeos, pare aqui, vá lá para o YouTube, né? Você já está no YouTube, né? Fecha o meu vídeo, vá lá ver. Veja a pregação do pastor Silas e veja a refutação do pastor Ageu. Veja a diferença de postura. Pastor Malafaia, eu acabei, isso aqui, quer mais? Vou mostrar mais um. Isso aqui destruiu o Calvin, destruí. Arrebentei, vou mais um de Paulo e tal. E o reverendo Ageu pega os versículos que o pastor Silas Malafaia usa, todos fora de contexto praticamente, né? E mostra o texto dentro do seu contexto, lendo toda a escritura, olhando para aquilo que está antes, para aquilo que está depois,
para o sentido das palavras no original e assim por diante, com uma piedade, né, com a eloquência, com a simplicidade de um homem de Deus. Enfim, compare, veja a diferença de postura. O pastor Silas realmente cita um monte de versículos, mas a grande parte dele descontextualizada, sem levar em consideração aquilo que está antes, aquilo que está depois. E, gente, é muito importante que quando vocês forem ler a Bíblia, estudar as Escrituras, vocês não tenham aquele modelo de caixinha de promessa, né, que você escolhe um versículo lá enfim, e lê e tem aquilo como verdade. É preciso levar em consideração o contexto. É preciso levar em consideração o contexto, gente. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse ponto é que eu gostaria de destacar, né? A diferença, né, de consideração hermenêutica, de interpretação em relação ao Ageu Magalhães e o Silas Malafaia é gritante, né? O pastor Ageu dá um baile de Bíblia no pastor Silas, na forma de abordar o texto, abordar levando em consideração os seus contextos devidos. E é isso. Eu gostaria de deixar esses comentários, né, de me expressar, deixar livre, como eu coloquei no começo. Se você quiser deixar seu comentário também aí, manifestar a sua opinião, de novo, peço que seja feito com respeito e com consideração. O que eu quero falar para terminar esse nosso vídeo aqui, né, é dizer que os pastores presbiterianos, reverendo Silas ou pastor Silas, irmão, os pastores presbiterianos creem sim nos dons espirituais. Se demonstrou mais uma ignorância do tamanho do universo, né? Você vai criticar os presbiterianos, os que creem na doutrina da predestinação, você deveria saber exatamente no que nós cremos. O senhor demonstrou muita ignorância, tem muito calvinista chateado com o senhor por causa da desonestidade intelectual. O senhor não leu, o senhor não pesquisou antes muito bem, o senhor deve ser um homem muito ocupado, com uma agenda cheia, mas o senhor não pesquisou bem sobre o que nós cremos na doutrina da predestinação, né? E isso foi refutado pelo pastor Ageu Magalhães. Mas o senhor falar que nós não cremos nos dons espirituais, onde o senhor leu isso? Meu irmão, você que é pentecostal e está vendo esse vídeo até aqui, eu desafio você a mostrar um vídeo, ou parte de um vídeo, ou um livro, ou parte de algum livro escrito por um pastor calvinista ou pastor presbiteriano, em que se diz que nós não cremos nos dons espirituais. Quem falou isso? Isso é uma fala tola, né, que roda aí no meio dos irmãos pentecostais. Os presbiterianos não acreditam no Espírito Santo, por exemplo, né? Falam também, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam nos dons espirituais. Se você quiser dizer que nós temos uma visão diferente dos dons espirituais, que cremos de forma diferente do que você que é assembleano e pentecostal, tudo bem. Se você quer dizer que nós temos uma compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo de forma diferente da forma como você acredita, você é pentecostal, tudo bem. Mas dizer que um pastor presbiteriano não acredita, ou que irmãos presbiterianos calvinistas não acreditam no Espírito Santo ou nos dons espirituais, é muita tolice. É muita tolice. É claro que acreditamos. Recentemente eu fiz uns 3 meses estudando uma série de mensagens na escola dominical sobre os dons espirituais e a importância dos dons espirituais para poder trabalharmos e sermos igreja. Paulo fala que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Nós cremos sim no Espírito Santo e cremos nos dons espirituais. Se você quiser você irmão pentecostal, caso você aguentou chegar até aqui, quer ter um pouquinho da sua visão aprofundada, então procure no YouTube aí, pare meu vídeo de novo. Procure no YouTube por dons espirituais, pastor Heber Campos Júnior. É um pastor da Igreja Presbiteriana de Limeira. Assista as pregações dele, são as 5 pregações de mais ou menos 1 hora, e você vai concluir. Aquilo ali é a posição presbiteriana, né? Se nós cremos ou não. É claro que nós cremos. Nós não cremos, quando dizem que nós não cremos nos dons espirituais, nós não cremos da forma como os irmãos pentecostais creem, da mesma forma, com essa ênfase na questão das línguas, né? Porque dons espirituais são mais de 15, não é só dom de línguas, tem vários dons, como o dom da contribuição, o dom da misericórdia, o dom de servir, e dom da fala, e assim por diante. Tem 6 listas no Novo Testamento sobre dons espirituais, né? Efésios 4:11, entre elas, 1 de Pedro também fala sobre isso, Paulo fala em Efésios, fala em Corinto, em Romanos, tem várias listas de dons espirituais. Então falar que presbiteriano não crê em dom espiritual é muita besteira, é desonestidade. E se você pentecostal fala isso, você está sendo levado por aquilo que as pessoas dizem em lugar comum, sabe? Sem base nenhuma.
Nós cremos sim nos dons espirituais. Então, pastor Silas Malafaia, eu sinto muito, né? Eu fico envergonhado de ver um homem da sua envergadura, da sua estirpe, com tanto conhecimento, demonstrar tanta ignorância quanto ao que nós presbiterianos cremos, tá bom? Gente, eu acabei dizendo que o vídeo ia terminar, mas depois eu lembrei dessa questão dos dons espirituais, né? E fiz esse comentário. O vídeo ficou um pouco longo, mas tá aí, né? Uma reflexão, e que nós possamos continuar pregando as doutrinas da graça. Nós cremos que Deus é maravilhoso, Ele é Salvador, Ele nos escolheu na eternidade, sim, e nos predestinou para sermos dele, para sermos santos, para vivermos em santidade, para vivermos em serviço e em amor. Nós temos certeza da nossa salvação, fomos salvos porque Deus nos salvou, não porque nós escolhemos, porque se nós fôssemos escolher a Deus, nós não escolheríamos, porque somos maus, corruptos, nosso coração é uma fábrica de ídolos, nossa justiça são trapos de imundície, nós somos os urubus que, em vez de preferir carne boa, prefere carne podre. Nós somos, por natureza, depravados, porcos que preferem o chiqueiro ao invés de uma piscina de água límpida e clara. Nós não poderíamos escolher ser salvos de forma nenhuma, por isso que nós louvamos a Deus, porque Deus nos salvou. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados espiritualmente. Graças a Deus pelo amor eletivo do nosso Deus. Abraço a todos, fiquem em paz.